Bom dia, galera, bom dia para mim. Eu estou aqui agora, eu vou gravar para vocês esse vídeo. Nós vamos falar sobre mentalidade. Aqui é Benzuel, para quem não me conhece ainda, eu sou escritor do BCL, eu vou te ensinar a ser rico. E nós vamos falar agora sobre mentalidade. E onde eu estou gravando esse vídeo não fica estranhando como as pessoas passando atrás. Eu estou aqui no aeroporto de Amsterdã, agora nesse momento. Agora está 10h30 da manhã, meu voo vai ser meio-dia, então nós temos um pouco de tempo. Eu quero gravar para vocês, falar com vocês sobre mentalidade. E na verdade a mentalidade é o primeiro pilar e o mais importante de todos os pilares para as pessoas que querem realmente mudar a vida deles financeiramente. Ok, então para você construir a sua liberdade financeira, muitas vezes quando eu pergunto às pessoas: o que você acha ser o problema? Por que você não tem liberdade financeira? Por que você não tem ainda o sucesso financeiro que você queria? Por que você não vive a vida que você realmente queria? Pelo menos na questão financeira. E a maior parte das pessoas, eles culpam dois motivos principais. O primeiro, eles falam que eles não ganham o suficiente. E o segundo motivo, eles falam que eles não sabem investir. E esses motivos, eles acham que todos os problemas que eles têm, o problema de escassez na vida deles, o problema de dívidas, os problemas deles em todas as áreas na vida deles, eles têm certeza que é ligado à falta dessas duas coisas. Eu não ganho o suficiente e eu realmente não sei investir. O que eu quero que seja claro para todo mundo que isso não é seu problema na vida. O seu problema são outras coisas. O problema seu é, primeira coisa, conhecimento e educação. Quando a gente fala da palavra conhecimento, nós vamos falar dos 4 pilares. 4 coisas, 4 pilares, 4 fundamentos que você precisa aprender na sua vida financeira. E no dia que você vai aprender eles de verdade, eu garanto para você que independente do que você faz, independente do quanto você ganha, você vai conseguir construir a sua liberdade financeira. Então, dos 4 pilares que nós vamos falar ao longo do tempo, que são mentalidade, que é o mais importante de todos, que nós vamos falar agora. O segundo pilar, estamos falando de administração financeira e padrão de vida correto. O terceiro é como sair das dívidas. E o quarto, investimento. Mas o base de tudo, a mentalidade. E a mentalidade é a única forma que você corrige a sua vida enquanto você consegue corrigir sua mentalidade. Enquanto você tem a mentalidade errada, todas as suas escolhas na vida vão estar erradas. Por quê? Porque sua programação mental vai ser errada, as suas escolhas erradas, e automaticamente a consequência dessas escolhas vai levar você para o lugar errado, o lugar que você não queria estar. Mas você acha que o problema são externos, o problema é o governo, o problema é o emprego, o problema é a prefeitura. Não. Nenhuma desses problemas, eles nunca vai afetar realmente a sua vida. O que vai afetar a sua vida é a sua mentalidade, é a sua programação mental. E o tempo todo vocês ouvem a palavra mentalidade e muitas vezes as pessoas não entendem. O que é mentalidade? Mentalidade, na verdade, é a soma de tudo que você aprendeu desde que você se lembra como gente. Quando você era criança, os primeiros anos de vida, depois os anos mais avançados, sua adolescência. A soma de todas essas experiências, se a gente está falando de finanças, a respeito de todas as experiências, a respeito de dinheiro, eles formam a sua mentalidade. Vamos lá, vou dar para você exemplo. São as coisas, nós pegamos mentalidade, nós aprendemos no bairro, nós aprendemos com nossos avós, com nossos tios, nós aprendemos na escola, mas o principal fator que modela a nossa mentalidade, em casa, são nossos pais. O jeito que a gente vê eles lidando com dinheiro, os exemplos, as experiências, as brigas, as conversas, as repetições, tipo: filho, você acha que o dinheiro cresce na árvore? Filho, eu não tenho dinheiro para isso. Filho, a gente é pobre. Filho, a gente não tem dinheiro para essas coisas. Filho, todas essas coisas, tudo que você soma, essas coisas que você ouve repetidamente durante anos da sua vida, anos que você ainda não tem nem o poder de escolher o que você permite entrar para sua mente ou não. Todas essas coisas repetidas durante muitas vezes vai criar um padrão na sua cabeça. Vai criar sua mentalidade e seus padrões. E esse padrão, essa programação mental vai definir todas as suas escolhas. Nós achamos que nós fazemos escolhas conscientes. Não, bem, eu escolhi. Não, a gente não escolhe nada. Nós somos programados para seguir um padrão. E esse padrão nós vamos repetir ele o tempo todo. E todos vocês conhecem essa frase: por que isso sempre acontece comigo? Já ouviu de pessoa falando isso? Se ele fala desde finanças, fala de relacionamento. Por que isso sempre? Por quê? Porque você segue um padrão. E esse padrão, essa mentalidade, essa programação mental sempre faz você escolher as mesmas coisas. Por quê? Porque na sua cabeça, essa é sempre a escolha certa.
Você acha certo e você tem todos os argumentos que faz sentido para você. Mas infelizmente, se você tem mentalidade errada, o que você considera argumentos que faz sentido são totalmente errados. E todas as suas escolhas vai fazer. Por isso que uma pessoa, por exemplo, eu vou dar para vocês um exemplo pequeno. Uma pessoa acha que faz todo sentido comprar um carro zero, pegar um carro, pagar 2,5 carros e quando ele vai vender ele vai valer metade. Mas ele acha uma boa decisão. Por quê? Porque a cabeça dele segue essa mentalidade, esse tipo de programação mental. E sabe o que é mais incrível? Ele vai repetir isso a vida toda. E não importa que ele já comprou um carro, já perdeu maior fortuna com ele vai repetir 3, 4, 5 anos depois, ele vai repetir a mesma escolha. E depois quando ele vai vender, ele vai reclamar, pô, nossa, paguei maior carro e agora esse carro vale metade. Mas adivinhem o que? 3 anos depois, ele vai comprar de novo outro carro zero. E mais incrível, que todas as pessoas na volta dele têm muito provável pensamento muito parecidos. Por isso que quando ele vai voltar com o carro zero, que ele comprou a primeira vez ou a segunda vez, todo mundo vai elogiar, nossa, parabéns, carro zero. Por quê? Porque essa é a programação mental dele errada, a mentalidade dele errada, e muito provável que todas as pessoas na volta dele tenham a mesma tipo de mentalidade e repetem a mesma coisa. A nossa mentalidade define qual casa que a gente vai comprar, como a gente vai comprar essa casa, quando a gente vai comprar essa casa. Você nunca para de pensar, esse é o momento certo para comprar? Será que é melhor eu economizasse alguns anos, guardasse dinheiro para depois comprar à vista? Não. Você está seguindo uma mentalidade que muitas vezes você pegou de seus pais, que casa é a coisa mais importante, filho, compra o mais rápido possível, na primeira oportunidade, e muitas vezes você faz uma escolha totalmente errada, mas você considera ela certa. Por quê? Porque sua programação te leva a acreditar que essa escolha é certa. A mesma coisa de investimento, a mesma coisa de você escolher. As pessoas, a maior parte das pessoas de classe baixa, eles reclamam que não tem dinheiro, mas pergunta se eles gastam o dinheiro deles para realmente aprender. Ah, mas informações é barato, informações é de graça se você quiser. Você pode adquirir informações na internet, você pode comprar um livro que é barato. Tem N maneira de você adquirir conhecimento. Então, mesmo que você é uma pessoa desafortunada, vamos chamar assim, se você realmente tinha a mentalidade que levasse você entender que você precisa buscar conhecimento, você precisa mudar a sua vida, a maneira que você pensa, você tinha acesso. Mas as pessoas não têm. E tudo que eles ganham, eles vão gastar com sobrevivência, com contas, pagando comida, tudo isso. Se sobrar alguma coisa, vai fazer churrasco no final de semana. Por quê? Porque a mentalidade deles, a programação deles, não permite para eles escolher coisas diferentes. E sabe o que é mais incrível? Ele vai escolher o mesmo padrão de escolhas a vida toda. Não importa o que vai acontecer na vida deles, sempre eles vão seguir a mesma padrão e as mesmas escolhas. E isso leva em todas as áreas da nossa vida. E se a gente fala de mentalidade financeira, muitas vezes quando eu falo de 3 tipos de mentalidade, de pobre, de classe média e ricos, normalmente as pessoas pensam que a diferença entre os 3 é quanto eles ganham. Porque os pobres ganham muito pouco, a classe média ganha mais e os ricos ganham muito. Não tem nada a ver, anoto para vocês, não tem nada a ver com quanto a pessoa ganha, tem a ver com a mentalidade dele. O que as pessoas fazem como dinheiro que define a pessoa? Tem pessoas que ganham muito pouco e são ricos, e tem pessoas que ganham muito e são pobres. Incrível, não tem nada a ver com quanto ganham. Mas vamos lá, vamos entender essas 3 mentalidades. Primeira coisa, o que os pobres fazem com o dinheiro que eles ganham? Simples. Gasta com o quê? Com sobrevivência. Simplesmente paga as contas, sobra alguma coisa, faz churrasco, queima no final de semana. Só isso. Sobrevivência pura. Uma frase que um pobre muitas vezes usa: graças a Deus, esse mês deu para pagar tudo. Simples, se ele conseguiu sobreviver, passar um mês, está tudo certo. Objetivo realizado. E classe média? Qual é a mentalidade de classe média? A classe média, não importa quanto eles ganham, se eles ganham 2 mil, 4, 10, 20, não importa. Se eles têm classe média, tudo que eles vão ganhar, eles vão gastar para comprar conforto. O que é isso, conforto? Por que você anda de carro e não de ônibus? Porque isso é mais confortável. Por que 2 carros na família e não apenas um? Porque isso é mais confortável. Porque uma casa cada vez maior, porque isso é mais confortável. Então, tudo que a pessoa vai ganhar, ele vai gastar com conforto e que esse conforto vai dar para ele status. Olha meus carros, olha minhas viagens, simplesmente isso. Então, a vida dele vai ser essa corrida de ratos atrás de padrão de vida cada vez mais elevados. E eu sempre falo, se você ganha 2 mil,
4, 10, 20, 30. Se no final do mês você gastou todo o dinheiro para manter seu padrão de vida, para mim você vive numa corrida de ratos. E no final você está no mesmo ponto inicial daquele que ganhou 2 mil ou 20 mil. Para mim são iguais. Os dois são zerados no final do mês e os dois não estão avançando em lugar nenhum. Porque para você avançar na vida, você tem que corrigir essa mentalidade. Você sair dessa mentalidade de classe média e sair da mentalidade dos ricos. E os ricos? Qual a mentalidade dos ricos? Simples. Os ricos fazem o que com o dinheiro que eles ganham? Eles usam ele para fazer uma única coisa. Construir a liberdade mais rápido possível. Só isso. Os verdadeiros ricos correm atrás de uma única coisa. Eles querem ser livres. Simplesmente isso. Uma pessoa, eu quero que vocês entendam, porque muitas vezes a gente confunde. Um executivo que trabalha 16 horas por dia pode ganhar rios de dinheiro na empresa. Se ele não tem tempo para ver os filhos crescendo, ele não é rico. Ele é apenas um cara que ganha muito dinheiro. Porque os verdadeiros ricos são livres. Os verdadeiros ricos acordam no que quiser, viajam quando quiser, faz o que quiser na vida deles. Simplesmente isso. Isso é a definição de riqueza. Se você é escravo, se você é escravo pelo dinheiro, você é escravo para a empresa, você nunca vai ser rico. Você vai ser apenas um cara que ganha muito dinheiro. Agora, olha uma diferença pior ainda. Quando você é rico, que corre atrás da sua liberdade, adivinha o que você ganha como bônus? Conforto e status. Os ricos têm todo o conforto. Mas, se você é classe média que corre atrás do conforto e status, adivinha o que vem como bônus? Simplesmente escravidão, dívidas, sobrevivência. Isso é incrível. Só que tem mais uma diferença, é o planejamento. Qual é o planejamento de classe dos pobres? Diário, por isso que existe a palavra diarista. Ele recebe hoje para gastar amanhã. E classe média, qual é o planejamento de classe média? Simples. Mensal, se vira nos 30, tudo que ele ganha, paga as contas, no mês seguinte começa a corrida de novo. E eu sempre falo, se você está precisando de seu salário, de seus ganhos, de seu prolabores da empresa daqui 30 dias para pagar as contas, meu filho, você é classe média típica. E não importa quanto você ganha. Você quer me dizer que você já trabalha 5, 10, 15, 20 anos e você não consegue ficar um mês longe dessa fonte de renda. Se isso não é escravidão, eu não sei o que você está considerando escravidão. Porque os ricos, os verdadeiros ricos, estão nem aí para os ganhos mensais. Eles trabalham anualmente e se é muito rico, planeja décadas para frente. E essas diferenças de mentalidade. Então, enquanto você não corrige sua mentalidade, todas as escolhas que você faz vai ser errado. Então, primeira coisa que você tem que identificar é qual mentalidade, que classe você faz parte, quais os seus pensamentos, se você é pobre, classe média e ricos. E depois você tem que entender quais os comportamentos que levou você para isso. Então, você tem que pegar um papel agora e caneta e fazer uma lista de todas as crenças, tudo que você ouviu ao longo da sua vida, tudo que você ouviu ao longo da sua vida de seus pais, tudo que você ouviu que foi repetidamente que entrou. Tipo, filho, isso a gente não tem. Filho, a gente que nasce pobre, morre pobre. Todas essas coisas, todas essas frases. Filho, o dinheiro não cresce na árvore. Filho, o dinheiro é de todos os mais. Coloca no papel. Senta agora e coloca no papel todas essas mentalidades, todas essas crenças que estão enraizadas dentro de você. A primeira parte você tem que identificar eles. O primeiro passo que você quer para você realmente mudar a sua vida é identificar o que está te prejudicando, por que você age nessa forma que você age. Então, a primeira coisa que você tem que entender é anotar todos eles. Pega agora um tempo, pega e começa a anotar, um por um, todas essas crenças. Eu quero falar para vocês alguma coisa sobre crenças financeiras. Você tem que entender uma coisa. Tudo que você isso eu posso afirmar com você e nem vamos assim, nem vamos discutir sobre, porque eu estou definindo para você isso. Tudo que você ouviu na sua vida a respeito de dinheiro está errado. Tudo, coisas boas e ruins está errado, porque o dinheiro ele não é nada. O dinheiro é apenas papel. As pessoas que fazem ele bom ou fazem ele mal. As pessoas podem usar o dinheiro para fazer o bem para os outros, as pessoas podem usar o dinheiro para fazer o mal, mas o dinheiro por si não faz nada, ele é apenas papel. O dinheiro não é raiz de todo mal e não é nada, ele é simplesmente um papel. As pessoas que usam ele de uma forma certa ou errada, eles usam ele para trazer alegria ou eles usam ele para trazer tristeza, eles usam ele para trazer conforto ou usa ele para trazer estresse para a vida deles. A pessoa que vai escolher
como ele usa o dinheiro. Então a culpa não é do dinheiro. Então tudo que você ouviu das crenças negativas, que o dinheiro é ruim, que o dinheiro, que o rico não entra no céu, tudo é mentira. Mentira. Então comece a apagar eles de sua cabeça e comece a entender que quando você vai aprender, e tem que aprender a mentalidade certa, a administração financeira correta, você vai ver que o dinheiro, não só que ele não tem nada de mal, pelo contrário, ele tem o poder de dar alegria, o poder de dar liberdade, o poder de ajudar os outros, o poder de mudar o mundo se você realmente tem e sabe o que você faz com esse dinheiro. Então eu quero que vocês comecem a corrigir a cabeça de vocês, comecem a entender que se você vai mudar a sua cabeça, você tem capacidade de mudar o seu futuro, o seu destino, seu e de sua família, porque pela primeira vez você vai aprender como utilizar esse dinheiro para alavancar a sua vida. Você vai aprender como utilizar o dinheiro para te dar alegria. Você vai aprender o dinheiro como ele pode levar você para viajar, para conhecer o mundo, para ajudar outras pessoas, para dar um futuro brilhante para seus filhos. Isso se você vai aprender como usa esse dinheiro. Mas para poder aprender isso, o primeiro passo, nós precisamos corrigir a nossa mentalidade. E isso é o primeiro pilar que eu sempre falo para os meus alunos. Primeira parte, eu vou ensinar vocês como corrigir a mentalidade. Quando você vai corrigir sua mentalidade, você vai saber como usar esse dinheiro para realmente alavancar sua vida e realmente transformar sua vida para uma vida extraordinária. Porque a vida, ela é extraordinária. Eu quero que vocês entendam que quando você tem mentalidade correta, automaticamente você vai ter os resultados. E quando você tem os resultados certos, sua vida realmente se torna uma vida extraordinária. E a vida não é medida pelo quanto tempo você vive e quantos anos passa. A vida é medida pelas quantas experiências você tem nessa vida, quantas coisas, quantas ações, quantas pessoas você influencia nessa vida, quantos corações você tocou nessa vida. E o dinheiro pode te dar essa liberdade para você viver do jeito que você realmente quer. Mas para isso, a primeira coisa que você tem que corrigir é a sua mentalidade, a sua cabeça. Enquanto não corrigir isso, o tempo todo você vai repetir os mesmos padrões errados que você repetiu a vida toda. E esse leva tempo. E se as pessoas, parece quando eu falo isso, parece uma coisa simples, mas não é simples. Isso leva tempo. Você tem que aprender tudo, identificar tudo para poder corrigir um por um. Temos técnicas que ensinam as pessoas como você corrigir realmente essa mentalidade. Isso leva um processo, mas eu garanto para você que quando você faz esse processo e quando você realmente consegue corrigir, eu garanto para vocês uma vida realmente extraordinária e não tem nada que vai limitar você. E não importa a sua profissão, não importa quanto você ganha agora, não importa a empresa, não importa nada. Quando você vai corrigir sua mentalidade, você vai aprender exatamente como você pode corrigir a sua vida e como você pode crescer e ter uma vida realmente extraordinária. Isso que eu quero para vocês. Eu acho que Brasil, as pessoas reclamam muito do Brasil, bancos, juros, é realmente um lugar que não aceita amadores. Brasil, viver no Brasil é um lugar extremamente complicado financeiramente. Eu acredito que é um dos lugares, talvez o lugar mais difícil do mundo para se dar bem financeiramente. Mais difícil para quem não sabe as regras do jogo. Porque nós temos no Brasil regras do jogo. Só que infelizmente as pessoas não sabem deles. Por isso que eles sofrem tanto, porque eles têm mentalidade errada, sem saber as regras do jogo. Isso é uma receita para ter um desastre. E eu posso afirmar para vocês que 99% das pessoas, eles têm uma vida extremamente, alguns realmente uma vida desastrosa e alguns talvez uma vida razoável, mas se eles soubessem as regras, podia ter uma vida 10 vezes melhor. E aproveitar muito mais a vida, muito mais a liberdade, se eles soubessem as regras do jogo. E o meu papel é ensinar vocês a aprender passo após passo as regras do jogo. Porque quando você aprende as regras do jogo, eu garanto para você uma vida extraordinária. E quando você vai ter uma vida extraordinária, primeiro vai afetar você, depois vai afetar seus filhos, sua família, e depois vai afetar o mundo todo. E esse é o que eu desejo para cada um de vocês. Ter uma vida extraordinária porque vocês merecem. Porque vocês, primeira coisa, se vocês estão aqui vendo esse vídeo, porque você realmente está disposto a mudar. Porque a maior parte das pessoas são acomodados, eles vão ficar reclamando a vida toda sobre a vida deles, vai reclamar de tudo, mas não vai fazer nada. Mas vocês estão aqui assistindo esse vídeo tem praticamente 20 minutos que você está assistindo para aprender como corrigir sua vida. Quer dizer que você já está fazendo os passos para isso, parabéns. Mas isso é o início. Fica acompanhando, fazendo o que tem que ser feito para realmente você mudar o que tem que ser mudado e ter os resultados. Eu garanto para você, eu cheguei para o Brasil sem falar português, sem conhecer ninguém e sem dinheiro. Eu me tornei
rico aqui no Brasil depois de 10 anos pela primeira vez, mesmo quebrando 2 vezes, depois de construir minha liberdade segunda vez, depois a terceira. Então não importa como você está hoje, se você vai aprender as regras, passo após passo, eu garanto para você que você vai ter uma vida extraordinária. Então, nem se você está sentindo, putz, será que eu vou dar? Eu garanto para você, você vai dar 100%. Única coisa que você tem que entender é que você precisa aprender essa parte. No momento que você aprende, no momento que você se educa, no momento que você aprende as regras do jogo, eu garanto para você que você ganha e muda totalmente a sua vida. Isso que eu desejo para cada um de vocês. Eu sei que é difícil sozinho, eu vou ficar acompanhando você, vou ajudar você passo após passo, você só tem que ficar perto e aprendendo realmente. Não adianta você reclamar, não adianta você falar que é difícil, que é os juros, que é os bancos, não. Essas são coisas ruins, sim, coisas complicadas. Mas eu garanto para você que você, se você quiser mesmo, você pode aprender tudo e você vai aprender isso junto comigo, ok? Então, por enquanto é isso, um beijo no coração, acompanhe aqui, até o próximo vídeo, ok? Beijos!